A gente vai falar sobre licitações. A licitação é um procedimento, né, para escolher uma proposta vantajosa para o poder público. E ele visa, principalmente, tratar com isonomia as pessoas que estão interessadas em contratar com a administração pública. E isso está dentro da visão do direito administrativo de tratar tudo com impessoalidade, ou seja, dirigido a todos, selecionar a melhor proposta e, principalmente, ter uma vantajosidade econômica para a administração pública. Então, assim, a seleção... hoje em dia, a gente sabe que o poder público é o maior contratante do Brasil. Nós temos uma nítida ideia de que o maior contratante do país é o administrador público, é a administração pública, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E, na verdade, todos têm que ter a mesma oportunidade, todo empresariado, todas as pessoas físicas ou jurídicas têm que ter a mesma oportunidade de contratar com o poder público. E a licitação vem exatamente para favorecer e para dar a oportunidade de todos terem a mesma oportunidade de contratar. E, ao mesmo tempo, nessa seleção, nessa competitividade, trazer para a administração pública a oportunidade de ter o menor preço, certo? Dentro do nosso objetivo aqui no observatório, a nossa finalidade aqui é estudar a licitação como parâmetro geral para poder fiscalizar os processos licitatórios e conseguir verificar dentro dos processos licitatórios se há alguma irregularidade ou alguma fraude. Esse é o nosso objetivo dentro do observatório, tá? Aqui está a definição. A base legal da licitação está no artigo 37, inciso 21 e 175 da Constituição Federal. E a base legal da Lei Federal da licitação está na 8666. E ela informa que todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, são obrigados a licitar. Administração pública direta e indireta, fundos especiais, autarquia, fundação, empresa pública, administração, empresas de economia mista, isso significa todas as empresas que é público. Tem capital público, e esse capital público é acima de 51%, é obrigado a licitar. Essa é a regra. A exceção é não licitar. E não licitar só existe também dentro das hipóteses legais, tá? Para essas pessoas públicas. Acima de 51% de capital público dentro de qualquer empresa ou de qualquer órgão com características públicas, só é possível não licitar se estiver dentro de alguma hipótese legal prevista, ou na Lei 8666, ou na 10.520, que regula o pregão, ou nos outros diplomas legais, porque nós temos regimes diferenciados de licitação, que eu não vou citar todos, porque vai estender muito aqui. Nós temos regimes diferenciados, como o RDC e algumas outras leis que regulam licitação diferenciada, ok? Então, como eu falei, a regra geral é a licitação, a exceção e a contratação direta. As exceções, nós temos 2 artigos que falam. 2 artigos, nós temos outros artigos, tá? Mas, especificamente, são 2 artigos que falam em exceção. É o artigo 24 e o artigo 25. A diferença entre dispensa e inexigibilidade é simplesmente o seguinte: dispensa, a competição é possível, existe a possibilidade de licitar, mas o gestor público ele tem a possibilidade de não licitar. Ele escolhe se ele pode, se ele quer ou não licitar, porque existe uma hipótese legal que permite que ele não licite. Certo? E essas hipóteses legais estão previstas no artigo 24 e são várias, deve ter umas 20, 24 hipóteses legais lá que ele pode fazer. Nessas hipóteses, eu vou citar algumas que vocês já devem ter ouvido falar.
O inciso 1 e o inciso 2 são as que a gente mais vai ouvir falar no observatório, que são as dispensas por pequeno valor. Tem as dispensas por emergência, que a gente ouve muito falar aí. O viaduto está caindo, isso é emergência, então a gente vai lá e dispensa a licitação, contrata rapidinho, sem as formalidades da licitação, porque tem um perigo eminente do viaduto cair, e isso é de interesse público, e aí se consegue contratar sem a licitação. E existem outras hipóteses também que a lei taxativamente coloca lá. As hipóteses de dispensa, elas são taxativas, ou seja, são aquelas que estão escritas na lei. Não pode fugir daquilo. Aí nós temos as de inexigibilidade, que são 2 hipóteses, e essas, a diferença de inexigibilidade com dispensa é isso. Na dispensa, ele pode evitar a licitação. Na inexigibilidade, não há hipótese para licitar. É inviável a competição. Licitar é a mesma coisa que competir. Quando a gente diz que é possível licitar, a gente está mais ou menos dizendo que é possível competir. Quando eu chamo pessoas para vir me dar preços diferentes ou técnicas diferentes a respeito de uma contratação, eu estou permitindo que elas compitam em alguma situação. Na inexigibilidade, eu estou dizendo que é inviável competir. Isso acontece quando? Isso acontece quando uma pessoa tem um conhecimento específico que só ela tem. Por exemplo, um serviço técnico especializado, um pintor. Não dá para comparar o serviço do Oscar Niemeyer com um arquiteto que está saindo da faculdade. Se eu estou dizendo que eu preciso de um arquiteto como Oscar Niemeyer, a pessoa do Oscar Niemeyer, só ele pode prestar aquele serviço. Não adianta ser o estagiário dele, não adianta ser o assistente dele, não adianta ser o filho dele, não adianta ser a filha dele, tem que ser o Oscar Niemeyer, porque eu estou contratando a pessoa dele, certo? Porque ele é inviável competir com qualquer outro arquiteto que exista no Brasil. Vocês entendem a diferença? Como, por exemplo, se eu quiser contratar um jurista super famoso que escreveu um livro sobre, sei lá, direito penal, que tem um livro escrito, que é famoso, que tem teses defendidas, que é super famoso, tem trânsito no Supremo Tribunal, e um advogado que advoga no fórum aqui da capital. Esse não é conhecido, é um advogado comum. Eu estou contratando aquele notório saber daquele advogado, não um saber comum. Então, a inexigibilidade, quando eu falo de impossibilidade de competição, eu estou falando disso. Quando a gente contrata também um cantor, por exemplo, né? Ou a gente pode falar também de um serviço exclusivo. Por exemplo, só o Luiz fabrica este copo. Não existe ninguém no Brasil que fabrica este copo, só ele. Se eu conseguir provar que só ele faz esse copo, e eu preciso deste copo com essas características, eu também posso contratar o Luiz por inexigibilidade de licitação por serviço exclusivo. Ok? São as hipóteses de inexigibilidade. Então, a diferenciação é bem simples. A inviabilidade de competição, e aqui a competição é possível, mas eu a dispenso, porque eu tenho uma hipótese legal que me permite fazer isso. Aqui nós vamos passar para as legislações. Isso aqui é importante falar. No Brasil, nós temos um sistema legal que nos permite uma hierarquização de leis. Então, assim, pela nossa Constituição, a matéria de licitação, ela só é permitida legislar pela União. Então, quem legisla sobre licitação é só a lei federal, só a União.
Só que é uma legislação concorrente. Os estados e municípios, eles podem fazer a sua legislação sobre licitação, mas elas têm que seguir a legislação federal. Os estados vão fazer as suas leis sobre licitação, mas baseadas na lei federal, certo? E aí nós temos na lei federal a 8666, a 10520, que fala sobre o pregão de bens e serviços comuns. Nós temos o decreto 3.555, que regula o pregão, o 5.450, que institui o pregão eletrônico, e o 7.892, que regulamenta o sistema de registro de preço. Nós vamos falar de tudo isso aqui, mas a gente vai falando aos poucos, tá? E a gente vai falar dos outros entes estatais também. O que é interessante saber aqui? Eu vou dizer para vocês uma parte um pouco histórica. A 8666, ela é de 1993, e ela entrou num contexto, na nossa legislação, um contexto de muito lobby das construtoras. Se você der uma olhada nessa lei aqui, vocês vão olhar, quase todos os artigos, eles falam muito em obras de engenharia, a lei é muito rica em artigos que falam sobre obras, sobre construção, sobre construções de modo geral. Isso porque ela foi feita dentro de um lobby bem forte de obras de engenharia. No Brasil diz que não existe lobby, a gente duvida, né? Mas ela instituiu essas modalidades de licitação. Quando a gente fala em tipos de licitação, modalidades, a gente fala em concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. O que diferencia cada uma delas é preço, tá, gente? Então, assim, nós vamos ver uma tabela lá na frente, eu não sei de cor, eu não decoro isso. Concorrência é a modalidade para obras ou serviços bem altos, tomada de preço intermediário, convite é mais baixo, concurso é quando você está medindo conhecimentos. Não é o mesmo concurso que a gente vê, concurso público, não é o mesmo concurso. É um concurso, por exemplo, quando a administração pública faz um concurso para selecionar um artista para pintar uma obra numa parede. Vocês já viram isso? Existem esse tipo de modalidade, esse tipo de concurso. E leilão é quando é vendas de bens. Quando a administração tem bens de sobra, a Caixa Econômica faz muito isso, quando ela vai lá e busca os devedores de apartamentos ou de casas que estão em dívida e depois faz leilão. Isso é leilão público, tá? Aí, lá pelos meados um pouco antes do ano 2000, eles viram que a lei era muito engessada, muito amarrada, e aí eles tentavam fazer licitação, principalmente as muito grandes, e não saía, e assim, a concorrência, tomada de preço, que são as modalidades que exigem, que são com mais dinheiro, então são as que mais são feitas, porque são valores altos, né? É muita abertura de envelope, sessão, é muito formal, tem que ter o presidente da mesa com a comissão e vista documento, e abre envelope, todo mundo vista, e aí abre a sessão, aí tem outra sessão para abertura do outro envelope. É uma coisa muito demorada, é um processo muito demorado. Uma concorrência grande, de contratação grande, por exemplo, vou dar um exemplo simples, vigilância, limpeza, serviços de limpeza, serviços de vigilância, uma obra, demora 1 ano para sair. Então a coisa não anda, vocês concordam comigo? Aí as empresas vêm, fazem impugnação, entra com mandado de segurança e blá, 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 demora 2, 3 anos e não acaba essa licitação nunca.
Aí eles pegaram e resolveram resolver o problema com uma outra modalidade. E aí, em 2002, editaram a Lei do Pregão, que veio para simplificar um pouco o procedimento. O pregão é um processo mais ágil e ele foi criado para bens e serviços comuns. Até o final do treinamento, vocês vão estar entendendo um pouco mais. Porque, assim, bens e serviços comuns significa que aqui não entra engenharia. Obras de engenharia não entram aqui, tá? Mas o resto tudo entra. E eles agora estão dando um jeitinho de entrar coisas de engenharia também. Está todo mundo tentando entrar aqui em manutenção, zeladoria. Vocês têm ideia do que seria isso? Manutenção é janelinha quebrada. Sabe aquela lei que foi criada para ter rampa para cadeirante? Isso é manutenção, é zeladoria. Então, assim, essas obras pequenininhas, eles estão dando jeito de entrar aqui em bens e serviços comuns. Então, está sendo feito por pregão também. Aí veio o decreto para regulamentar, porque aqui no Brasil é tudo muito fácil, né? Eles fazem uma lei, aí depois fala, esse serviço será regulamentado por um decreto. Aí depois vem o decreto para regulamentar. Fácil. Aí vem o regulamento que regulamenta o pregão eletrônico, porque aqui é só pregão. Aí vem a ideia do pregão eletrônico, aí foi criado o pregão eletrônico. Aí depois vem o sistema de registro de preço, que é um sistema dentro do pregão eletrônico que também facilita um pouco mais. A gente vai ficar sabendo o que é mais tarde, tá? O que importa de tudo isso aqui é que tudo isso é modalidade de licitação. Essas aqui são as leis estaduais, as principais, tá? Na verdade, mais ou menos uma corresponde às mesmas das leis federais, tá? Pode ver que mais ou menos são as mesmas coisas, só que em outro ente federal. E as leis municipais, que são as que realmente nos interessam, que é as com as quais a gente vai trabalhar. Tá? E aí tem também, ó, a que trata da licitação, a que trata do processo licitatório, a que trata do sistema eletrônico, que é o pregão eletrônico, a que trata do pregão em si, e a que institui consulta pública, tá? Mas todos eles tratam das mesmas matérias que as demais e todas são inspiradas nas federais.